verdadeiramente de ouvir a tua voz. Precisamos de ouvir o Senhor falando, meu Deus, com cada um de nós. Então fala conosco nessa tarde de hoje, para a glória e honra do teu maravilhoso, santo e glorioso nome. É o que nós te pedimos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Quem diz em sua Bíblia? Filipe prega em Samaria, né? Continua diz assim: entre mentes os que foram dispensa, ia por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava ali a Cristo. Aleluias. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-a e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos, de muitos possessos, saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Glória a Jesus. Observe bem o que a palavra nos diz. Quando a Bíblia está nos dizendo que entre os que foram dispensos, aqui se refere especialmente à primeira perseguição da igreja de Cristo. Foi as primeiras perseguições da igreja primitiva, aonde os apóstolos saíam correndo, fugindo de cidade a cidade para não perder a sua própria vida. Eles eram expulsos, como estavam todos em Jerusalém, mas ali surgiu uma grande perseguição, e na medida que a perseguição surgiu, logo imediato mataram o evangelista Estevão, como todo mundo sabe dessa história. Mataram Estevão, então os outros fugiram. Mas o que me chama a atenção dentro dessa palavra é que na medida que eles iam fugindo para não morrer, eles não deixavam de pregar a palavra. Eles iam sendo expulsos de um canto para outro, mas mesmo assim o Evangelho de Cristo ia sendo pregado por toda parte do mundo. Eles não deixavam. Eles poderiam muito bem dizer: espera aí, se eu estou em uma cidade e ninguém está me aceitando, eu vou agora fugir para outra, só falando o nome de Jesus. Eles vão me expulsar, então eu não vou falar dele mais não. Eu vou dar um tempo, não é assim que eu estou falando? Vamos dar um tempo, porque está ficando difícil, está ficando ruim. Só que o homem de Deus e a mulher de Deus, quando se refere à pregação da palavra, ou ouvir a palavra, não pode ter tempo ruim ou tempo bom. Todo tempo é tempo. Prega com tempo ou fora de tempo. Então, aqui se refere a homens que estavam verdadeiramente pregando o Evangelho de Cristo. Então Filipe, chegando na cidade de Samaria, ele já chegou pregando a palavra e anunciando a Cristo. Era como dizer assim: antes de Filipe chegar naquela cidade, o povo estava todo mundo ali escravizado na idolatria, escravizado nas obras malignas. Mas quando Filipe chega ali e começa a falar de Jesus, começa a implantar uma nova doutrina, muitos que estão ali viraram as costas para as obras das trevas e se voltaram para as obras da luz. O que Deus procura hoje é muitos Filipes, e na verdade não está encontrando muito. Deus está procurando homens e mulheres que tenham essa disposição, uma vida voltada para Deus, uma vida de Cristo,
na sua casa, na sua vida, na sua parentela, no meio dos seus. Nós temos que ser o Filipe no nosso trabalho. Nós temos que ser o Filipe aonde a gente chegar. Nós temos que entrar falando, pregando e anunciando a quem? A Cristo. E aí hoje é o que? A nossa maior dificuldade. E na medida que Filipe, ele ia pregando a Cristo, ele ia pregando a palavra e anunciando a Cristo, diz assim, olha, no verso 5, Filipe descendo a cidade de Samaria, anunciava ali a Cristo. As multidões atingiam, unânime, quer dizer todos, as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Aqui entra mais um ponto nessa mensagem. Para a nossa vida mudar, o pregador tem que pregar o quê? A palavra de Deus. Para a sua vida mudar, o pregador tem que pregar verdadeiramente a palavra pura e genuína. Você não vê ali Filipe com resenha, não, com historinha, não. Ele chegou logo em meio, já atacando, pregando a palavra e anunciando a Cristo. É como dizer assim, olha, essa doutrina de vocês aí não tem saída não. A nossa saída é somente Jesus Cristo. E aquele povo não conhecia Jesus ainda não. Mas Filipe entendeu uma palavra, olha, Jesus é o único que salva. Jesus é o único que cura. Jesus é o único que liberta. Jesus é o único que muda a vida, que muda a história. E na medida que ele ia pregando, anunciando a Jesus, o povo também dava ouvido. É aquele. O pastor tem que ser sincero nas suas pregações, mas o povo também que ouve tem que parar e dar ouvido. Porque o Deus percebe, falou geralmente entre o povo que gostou da igreja de Jesus, não só aqui, mas geral, é que nós temos uma grande facilidade de dar ouvido às coisas do mundo. Temos grande facilidade dentro da igreja de dar ouvido ao pastor que prega resenha, história, que não muda nada na nossa vida. E muitos casos não todos, mas muitos ficam, esse aqui é o pastor, esse pastor é de Deus, porque está pregando e enchendo o eco daquela pessoa. Mas o que muda a nossa vida verdadeiramente é a palavra. É nós entender que somente Cristo salva. É nós entender que somente Jesus é quem liberta. É nós entender que somente Jesus pode entrar na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa, e libertar, curar, limpar e salvar. É somente Ele. Não é historinha. Esse dia foi terça-feira, se eu me engano, para a memória, ou foi domingo à tarde, eu estava fazendo conta aqui, né? E eu já tenho uma certa dificuldade para pregar, de vez em quando eu ri. Mas nem quando pode ser um pouco, né? Eu não vou, mas depois eu me esforço para fazer isso, eu prego muito seco. O povo fala que eu prego muito seco, muito duro. Aí tem um irmãozinho que falou assim, pastor, o senhor ri assim, pode estar caçoando da gente. Isso para quem misericórdia, não, que é isso? Caçoar quer dizer zombar. Agora você consegue entender a pessoa? Não, eu penso não é nada, não é nada, não é normal. Você entende? Tem uma só. Se eu prego firme, fechado, a pastora é muito seco, é muito fechado. Se eu rir, não sair, está caçoando, está zombando a gente. Fazer o quê? Você entende? Mas quando nós olhamos para Cristo, o pastor sempre está pregando verdadeiramente a palavra, nós não olhamos do jeito que ele ama, do jeito que ele não. Nós estamos ligados somente na palavra e entendendo que Cristo é quem vai nos libertar, é quem vai nos salvar, é quem vai mudar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. É somente Jesus Cristo. Então, na medida que Filipe entrou naquela cidade, ele já entrou. O primeiro passo era pregando a palavra e anunciando a Cristo. E assim não cometemos pessoas. Nós estamos vivendo um tempo de alguma dificuldade entre nós. Eu falei a respeito de campanha muito maravilhosa. Nós estamos falando dessa todo dia, todo mundo, né? Falando campanha. Mas o que quero nos fazer entender hoje
que quando você estiver na campanha, fica firme, firme com a Enéa, firme com Cristo, aí na campanha, segundo o que Deus falou. Mas quando não tiver campanha, não deixe de vir para a igreja porque não tem campanha. Quem salva a gente é Cristo, é Jesus. A campanha é somente algo que você usa ali para despertar a sua fé, para você se afirmar com o Senhor, para te levar a palavra. Mas quem salva a tua vida não é coisa, é somente Jesus Cristo, é Jesus. Está na campanha, não eu falo, pega filho, fica filho, é uma bênção. Mas se não tem ela, fica firme com Jesus, não deixa de vir porque não tem uma campanha. A maioria das pessoas falam geralmente, como a campanha, muitos estão na igreja. Se acabou a campanha, aí já não vem mais. Aí vem aquele negócio, aí o pastor é atacado para fazer outra campanha, mesmo que eu não queira que a pessoa fale, tem que fazer, senão não vem mais. Isso não é se afirmar na palavra. Se afirmar na palavra é como dizer assim: o mundo pode subir, o mundo pode descer, aconteça o que acontecer, com campanha ou sem campanha, eu estou na casa de Deus buscando a meu Senhor. Precisamos aprender isso. Precisamos aprender isso. Senão, vai chegar um momento que nós vamos cansar, desanimar, porque o nosso foco tem sido coisas e não Cristo. Mas quando a palavra do Evangelho de Cristo entra dentro do nosso coração, nós não temos motivo nenhum para sair da presença dele. Quando o Evangelho de Cristo entra no nosso coração, a nossa maior alegria é estar na casa dele, é buscar ele, é seguir a ele. Precisamos trazer isso para a nossa vida, no nosso dia a dia. Olha, vamos lá. Diz assim: olha, ainda no 6, as multidões atendiam unânime, quer dizer todos, as coisas que Filipe dizia, ouvindo lá e vendo os sinais que ele operava. No 7, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam, gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Observe, vocês estão observando aqui que Filipe, a Bíblia diz que Filipe entrou ali orando, para expulsar os demônios. Não, ele quer fazer o quê? Pregando. Olha o poder da palavra. Nós temos na nossa mente: se um pastor não orar forte, eu não vou ficar bem. Mas se você observar, o que libertou todo esse povo aqui, o que fez os coxos andar, os paralíticos saírem andando, os espíritos imundos saírem gritando, não foi a oração, foi a palavra. Na medida que ele pregava a palavra, imagina que a palavra saía como tocha de fogo, e os demônios não suportavam, as doenças não suportavam, porque Filipe estava pregando verdadeiramente a palavra e o povo estava dando. Porque se o pastor ia morrer, prega aqui, e você fechar o coração, pode suar, nada acontece. Para acontecer, meu irmão, o pastor tem que estar pregando verdadeiramente a palavra, mas quem está ouvindo tem que estar ouvindo, acreditar, confiar, parar para ouvir o que Deus está falando. Porque se a gente não parar para ouvir, a palavra não tem efeito sobre nós, não tem como, que nós não somos melhores que Jesus. Se Jesus chegou na cidade de Nazaré, no meio dos seus, ele foi ali falar da sua grandeza, da grandeza do Pai. A Bíblia diz que ali o povo era um povo incrédulo, e ele admirou da incredulidade daquele povo, a ponto de não fazer nenhum milagre, a não ser alguns impondo aos nossos deles, por causa da incredulidade do povo. Aonde entra a incredulidade, eu falei sobre isso terça-feira, se não me falha a memória. Aonde há a incredulidade, a pessoa não duvida, não, é mais um pastor, é mais um, é esse, é aquele outro, não. Dê ouvido. O pastor está pregando a palavra, dê ouvido. Saiu fora da palavra, dê ouvido, mas pá, deixa ela passar longe. Mas se está na palavra, dê ouvido e tome para a sua vida. E aí você vai ver como o Evangelho vai entrar. Resumindo isso aqui, o que está faltando em nós, cada um de nós, é o Evangelho de Cristo entrar dentro de nós. O que está faltando no nosso coração não é nada mais nem nada menos, é o Evangelho
Diz assim, olha, no verso 9, diz assim: ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, ensinando-se ele, o que, gente? Ensinando-se ele grande vulgo, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Observe, até nesse momento aqui, nessa outra parte da cidade, observe que primeiro ele chega no lugar, ele começa pregando, ensinando, mas ali logo depois ali tem um homem chamado Simão, um mágico, um feiticeiro, estava ali e ele iludia ao povo, porque a mágica, a macumba, os seres espíritas, é uma ilusão para a vida do ser humano. Ele iludiu o povo, dizendo ao povo ser ele um grande vulgo. Imagina eu lembro assim, dizendo eu creio que ele se apresentava ali, imaginando que um demônio passava diante daquele povo, em forma de Simão, dizendo, mostrando para o povo que Simão era tão poderoso que se transformava em um vulgo. E a Bíblia diz que ali também todo mundo dava ouvido o que Simão falava, porque ele mentia, enganava. Mas quando o Filipe chega naquele lugar e começa a anunciar Cristo, as coisas começam a mudar. Olha, no verso 9 ainda, não, no verso 10, diz assim, ao qual todos davam ouvido, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderia a ele, porque havia muitos iludiram com mágica. Olha o que fala no 12: quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, ia sendo batizado assim homens como que? É aqui que ia chegar. Como eu falei no começo, o que está faltando na nossa vida, na nossa casa, nessa cidade, é Filipes. É muitos Filipes. Que possa ser um Filipe na sua casa, anunciar a Cristo, pregar a palavra. Porque entre nós tem muita gente que estão sendo iludido, enganado pelo diabo, indo procurar centro de macumba, talvez até na nossa própria família, procurando centro de macumba, magia negra, pedindo para alguém ler a mão, lugar de adivinhações. Mas tudo isso é uma ilusão de quem? Do diabo. Mas se nós chegar apresentando a eles verdadeiramente a Cristo, eles começam a mudar de quê? De direção. Nós temos que apresentar para essas pessoas Jesus. Nós temos que apresentar na nossa casa um Cristo que cura, um Cristo que liberta, um Cristo que transforma, um Jesus que muda história, um Jesus que morreu, mas no terceiro dia ressuscitou e está vivo para sempre. E aí, na medida que vocês vão anunciando a Cristo, o Evangelho vai entrando na vida da sua família. E aquele que estava no centro de macumba, ele vai deixar a macumba e vai voltar para a presença de Deus. Aquele que está na cachaça, que está na bebida, que está nas drogas, que está no submundo do crime, anuncie para ele a Cristo. E logo mais o Evangelho vai entrar, ele vai estar aqui no meio do seu lado, glorificando a Cristo. Todo mundo estava ali, imagina ali aquela multidão, iludindo com mágica, com macumba, com coisas malignas. Mas quando Filipe chega diante deles, eles viram as costas para aquele homem chamado Simão e começam a olhar para o que Filipe estava dizendo. Estava gritando lá: olha,
Aqui é bom, aqui é sair daqui. Eu tenho uma solução, eu sou poderoso, eu me transformo num vulto. A Bíblia fala assim: não, o único que salva vocês não é mágica, não é macumba, não é feitiçaria. O único que salva vocês é Jesus Cristo. O único que salva vocês é Jesus. O único que cura vocês é Jesus. O único que liberta vocês é Jesus. E ali o povo começaram a ouvir as costas, dando ouvido a Filipe, e Filipe tacando Jesus neles. A nossa família, eles querem ouvir, quer ver eu e você, como você, no Palavra Nordestino, tacando Jesus neles, tacando a palavra, e automaticamente o Evangelho vai entrando, as coisas vão mudando, vai ser transformado, e o nome do Senhor vai sendo glorificado na minha, na sua e nas nossas casas. Faça isso, mas seja um Filipe aonde você estiver. Para nós terminarmos assim, olha no verso 12, quando verso 12, quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, ia sendo batizado assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé. O macumbeiro também da rua, abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando o estanciado os sinais e os grandes milagres praticados. Observe, quando Filipe começa a pregar, o próprio macumbeiro larga a macumba e volta para Jesus. Estava lá: olha, quem vai mudar a vida de você daqui é o diabo. Não vou para levar no correto, vai entender. Olha, é o diabo que vai mudar a vida de você. Está lá pregando, todo mundo dando ouvido. Quando escutou o Evangelho de Cristo, já mudou. Não é o diabo, não. Quem muda agora é Jesus. Aceitou a palavra, aceitou o Evangelho, se batizou, desceu as águas, e ali acompanhava a Filipe, onde ele ia, o macumbeiro, o ex-macumbeiro chamado Anás. Por quê? Porque o Evangelho entrou, a palavra entrou. Deixa a palavra entrar no seu coração. Deixa a palavra entrar no seu coração, e aí a tua vida, a nossa vida será transformada. Enquanto o Evangelho não entrar dentro de nós podemos ir para onde a gente for, a nossa vida continua do mesmo. Cai para o canto, levanta de outro, torna a cair, torna a levantar, é aquela sempre oscilando. Mas quando o Evangelho entrou, a perseguição para o cristão convertido é maravilha. O sofrimento traz para ele um corpo de glória, traz para ele alegria, porque é a alegria sofrer com Cristo. Quando o Evangelho entra, o cristão age assim. Mas enquanto o Evangelho entra, fica aqueles crentes, geralmente falando, aqueles crentes velhos, blasfemadores, questionadores, murmuradores, reclamam de tudo, não está bem com nada, não está feliz com nada, está na igreja ruim, está fora da igreja pior, e aí fica negócio. Falta do Evangelho de Cristo entrar. Deixa a palavra entrar no seu coração, deixa ela entrar dentro de você, mas dê ouvido e busque, Senhor, no seu dia, Senhor, coloca no meu coração a tua palavra. Eu quero aprender a tua palavra, eu quero aprender, eu quero que o Evangelho gere no meu coração, eu quero que Cristo seja gerado dentro de mim, e a nossa visão será outra, para a glória do nome do Senhor. Amém? Quem teve a palavra pode glorificar Deus forte em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem alguém que hoje precisa de envelope do dízimo? Pastor, sou dizimista, eu preciso hoje do envelope do dízimo. Não sei falar, e eu vou entregar para você em nome de Jesus.